vida em nós criou. Se ainda a vida ainda não é finda, o frio morto em cinzas a ocultou. A mão do vento pode erguê-la ainda, dá o sopro, a aragem ou desgraça ou ânsia, com que a chama do esforço se remoça, e outra vez conquistemos a distância do mar ou outra, mas que seja nossa. Ponho como possível uma teoria nova de se nascer. Quando chegou a minha hora de nascer no céu das ideias, estava atento ao globo terrestre que ia passando pela frente, à espera de encontrar uma terra que me agradasse. E como eu estavam outros. Quer dizer, toda a gente escolhe o lugar onde nasce. Nascer não é uma fatalidade, mas uma escolha pré-consciente. Eu, o que escolhi foi Barca d'Alva, que é a última terra portuguesa antes de Espanha. Mas é muito difícil fazer o cálculo matemático necessário para de um corpo em movimento, como é o céu, ir acertar noutro corpo também em movimento, que é a terra. Então os calculistas lá se enganaram e eu fui parar ao Porto. Mas logo que foi possível, repararam o erro e apenas com alguns meses de idade fui realmente crescer para Barca d'Alva. Andei por toda a parte que é mundo, mas a minha terra continua a ser Barca d'Alva. Meu pai, funcionário da alfândega, foi demitido, de maneira que a casa andou meio complicada durante algum tempo. A minha noção, no entanto, era a de que havia uma grande confusão no país, que as coisas realmente por essa altura, 2021, corriam mal e o país estava em dificuldades, embora não percebesse lá muito bem o que se passava, nem as causas de tal situação. Numa outra revolução que apanhei no Porto, a Revolução de 27, que foi já contra a ditadura militar implantada em maio de 1926, durante 8 dias o Porto foi bombardeado a rigor pela artilharia governamental, com os republicanos cercados dentro da cidade. No fim, a cidade foi tomada e toda aquela gente foi presa ou fugiu. Então, Agostinho ingressa na primeira Faculdade de Letras do Porto, criada por Leonardo Coimbra, onde se gradua em Filologia Clássica. Aos 23 anos, e ainda nesta faculdade, escreve a sua tese de doutoramento. Nos anos 30 faz a sua incursão no movimento da Renascença portuguesa, mas o trabalho de mais importante seria, sem dúvida, o desenvolvido na Seara Nova, fundada por António Sérgio, intelectual que influenciou muito Agostinho. A Seara era um movimento de oposição, onde intelectuais descontentes com o regime publicavam os seus artigos.
Entretanto, ele tinha casado em 1930 com Berta David. É a primeira mulher dele, Dona Berta, que era uma mulher fantástica. Talvez ali por 32, 33, veio para o liceu, era um jovem professor, o Franzino, e rapidamente conquistou um prestígio extraordinário, não só dentro dos estudantes e dentro dos professores, mas mesmo na cidade. Não nos falava lá das matérias que nós andávamos a estudar, não. Falávamos da vida, de como ele via a vida, e isso entusiasmava-nos imenso. É claro que esse prestígio que ele conquistou tornou-se evidente com o episódio da obrigatoriedade que o regime salazarento impôs a todas as pessoas que trabalhavam na função pública de assinarem um documento em como não faziam parte de nenhuma organização subversiva ou secreta. Declaro por minha honra que não pertenço, nem jamais pertencerei a sociedades secretas. Simplesmente ele não concordou. Queria ter a liberdade de amanhã, se quisesse fazer parte de uma sociedade secreta, fazer mesmo. E Eugênio da Silva disse-nos porque é que não tinha assinado. Porque eles diziam, não faz nem fará. E ele disse, não, neste momento não faço. Mas não sei, quero liberdade para amanhã fazer. O corolário foi a expulsão dele da função pública. Isso impressionou-nos a todos. O que é que este homem agora vai fazer? Ele foi muito importante para muita gente. Quer dizer, que ele revelou, digamos, a personalidade de muita gente a elas próprias. Foi uma aprendizagem no melhor sentido da palavra. E, portanto, ele, a propósito de tudo, ia discorrendo sobre as coisas mais diferentes. E eu ia ouvindo, encantado, enfim, e gostava muito daqueles passeios peripatéticos, a conversar e a filosofar sobre as coisas mais diversas. Ele, socraticamente, fazia a pessoa ir refletindo. O que ele colocava era questões. E se a pessoa dizia, não, é isso mesmo que eu quero fazer, eu vou aqui, então vá por aqui. E a um certo momento eu procurei o professor Agostinho da Silva para me dar lições de filosofia e história para eu fazer aptidão a letras e direito. E passado aí uns 2 meses, perto de 2 meses, diz-me assim, para além disto, do teu interesse pelas letras, o que é que tu fazes mais? O que é que tu gostas mais de fazer? Eu disse ao seu professor, olha, eu gosto de desenhar, eu sempre desenhei muito. Vais-me trazer os seus desenhos. Na semana seguinte, ele veio um rolo de papéis com os meus desenhos. Ele abriu, olhou atentamente, numa atmosfera de silêncio que ainda hoje me lembro, e depois disse, olha, era aquilo que eu pensava. Tu, o que és um escultor. Fui para casa e, entusiasmado, comecei logo a trabalhar. Quando viu aquilo que eu tinha feito, disse, é assim mesmo. Chama lá o teu pai e a tua mãe. E ele disse, olha, o vosso rapaz, o que deve ir é para as Belas Artes. Ficaram suspensos, porque realmente ele tem um talento enorme. Está aqui a história da influência máxima que o mestre Agostinho da Silva teve na minha formação. Descobriu a minha vocação de artista plástico, escultor e desenhador. Um dia me apareceu a ideia. Uma madrugada em que me tinha levantado para escrever ou ler não sei o quê. Veio-me então uma ideia de que se podiam fazer folhetos sobre determinados assuntos, numa linguagem simples, clara e em poucas páginas, que dessem às pessoas a oportunidade de se interessarem por esses assuntos e assim continuarem determinado trabalho. E comecei a escrever. Consolidada a primeira série, chamada Iniciação, entrou-se noutra coleção, chamada Antologia, que se destinava a publicar os grandes autores, um trecho marcante de uma obra, uma explicação do papel do autor na cultura, o que tinha feito, etc.
A ideia era publicar de toda a literatura mundial, traduzindo diretamente quando possível. Houve depois uma terceira série para as crianças e as biografias. Aconteceu a todos os portugueses nos anos 40. É através destes cadernos da iniciação, destes cadernos da antologia, que todos nós tínhamos a coragem de o dizer, todos nós nos formámos. E todos nós nos lembrávamos da alegria com que quinzenalmente recebíamos pelo correio estes cadernos. Fiz-me assinante desses cadernos, lia normalmente, à medida que eles iam saindo, as biografias que ele publicava também. Eu li praticamente todas as biografias que ele publicou. Todos estes biografados têm muitos aspectos em comum, de facto, com o próprio Agostinho. O Agostinho fazia tudo, portanto, ele produzia os cadernos, as biografias, as antologias, os cadernos à volta do mundo. Isto tudo funcionava bem, menos uma coisa que as pessoas esqueciam-se de pagar, portanto. Ele deve ter gasto muito dinheiro nisto, porque eles ofereciam-os e vendia isto por um preço, era simbólico. Tinha ideias, tinha projetos, realizava os projetos, independentemente do que lhe custava mesmo em termos materiais a ele. Fazer coisas desta qualidade. E com este aspecto, com esta simplicidade e acessível a muita gente, isto é uma contribuição real, não é de discurso, é uma contribuição real para o processo de democratização da educação, não é? Muita gente leu, muita gente achou que havia aprendido com aquilo porque o seu interesse fora despertado para outros assuntos e, portanto, foi uma espécie de escola para o país inteiro e que podia ter continuado. É um mundo total que nos abriu, digamos, o espaço para a grande aventura humana ao nível da filosofia, da história, da ciência e da poesia. E eu fui recolhendo aquilo por um certo carinho, por alguma razão. E o que é certo é que ninguém tem a quantidade de coisas que eu tenho disso. 7 cartas a um jovem filósofo. Ai, 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 ai. Diário de Alcestes. O que é isto, Diário de Alcestes? Diz-me alguma coisa. Diz, sim, senhor, mas é preciso lê-lo. E depois ler, fico a saber. Sabe, cometo ações como um poeta comete versos. Os meus atos são da mesma raça. A cultura em Portugal, sobretudo em certas camadas sociais, era muito rudimentar. E o que mostra o professor Agostinho é uma enorme, por um lado, uma enorme capacidade de pesquisa e de recolha de informação. Mas só é possível fazer-se aquilo que ele fez, não é, com um grande amor aos outros. O Spinoza dizia que nós, os homens, creem-se livres no pensamento porque ignoram quais são as forças que os impelem aos seus desejos e aos seus pensamentos. Isso é que é interessante. Ele percorre o país sozinho ou acompanhado de um dos seus mecenas conhecidos, de Fernando Rao, e faz palestras e conferências. Divulga o saber, projeta filmes, discute filmes, projeta slides. Isto nos anos 30 e nos anos 40 é perfeitamente revolucionário. E como sabia onde eu ia ouvi-lo. Uma das coisas onde eu ia era a Voz do Aquário, fazer uns cursos na Voz do Aquário. Iriam fazer com que aqueles que sabiam ler pudessem ler a núcleos de analfabetos e todos juntos discutir aquilo que lhe era apresentado ali, que de facto é uma ideia extraordinária, digamos assim. As palestras eram sempre sobre um determinado assunto, lições no fundo. Mas em 43 começaram a surgir dificuldades com a polícia da ditadura. Foram notificados de que não podia fazer-se a conferência porque à última hora o Guarda Civil tinha proibido. Entretanto o professor Agostinho Silva chegava às tarrés. Há conferência ou não há conferência? Claro que há. A PIDE apareceu lá e prendeu toda a gente que tinha estado lá. Porquê? Porque acharam que aquilo era subversivo e não sei que mais. A partir daí, os cadernos passaram a ir à censura. O governo de Salazar dizia: eu não queria que as pessoas viessem a desenvolver aquilo que para Agostinho é tão explicitamente uma preocupação, que é a capacidade de pensar e de organizar pensamento próprio. Portanto, essa indicação vem explicitamente do gabinete de Salazar.
dizendo que está perfeitamente desgostoso com o percurso pessoal que aquele professor Jorge Agostinho da Silva está a levar e, portanto, recomenda uma atenção especial. Há uma parte significativa de ameaças de morte, insultos, a coleção de correspondência que Agostinho emitia e que Agostinho recebia era criteriosamente fotografada na altura. O Salazar era um filho da Santa Madre Igreja, mas de uma Santa Madre Igreja retrógrada. E a Igreja submeteu-se ao Salazar, porque numa dada altura inverteu-se a situação. Não era ele que apoiava a Igreja, mas era a Igreja que o apoiava a ele. E foi preso por causa da publicação de um caderninho chamado O Cristianismo. Esse caderno, que é realmente uma síntese notável do movimento, digamos, cristão e, sobretudo, da personalidade de Jesus Cristo. É um Deus mais real, mas que por isso mesmo fere. Fere o quê? Fere exatamente as mentalidades demasiado estreitas, os corações demasiado estreitos, não é? No 24 de julho, a PIDE tinha chegado aqui e tinha subido aquelas escadas que conduzem ao segundo andar, batido à porta e eles trataram imediatamente de ordenar que Agostinho da Silva os acompanhasse. Acho que não houve nenhum ato de resistência da parte dele, não houve nenhum ato de violência física da parte do policial. No entanto, não quer dizer que não tenha havido a imensa violência de o terem prendido por causa das suas ideias e da coragem das expressões. Estava incomunicável, isolado. Ele contou-me que ele tinha dificuldade em andar. Tinha hemorragias pela boca, portanto o professor estava doente. Posteriormente a isso, lembro-me ainda do dia em que chegou a notícia da sua libertação e nos deslocámos para a Praia da Rocha, onde ele esteve bastante tempo. Restrito oficialmente ao distrito de Portimão, portanto visitou o Algarve inteiro, mas tinha a sua residência fixa na Praia da Rocha. Define com perfil e ser este fulgor baço da terra que é Portugal a entristecer. Ele estava extremamente chocado com a violência que tinha sido praticada contra ele e da maneira como ela tinha sido praticada. Estava realmente desiludido com Portugal naquele momento, não é? E resolve retirar-se. Ele se exilou para o Brasil exatamente pela sua oposição política ao regime salazarista. Não é? Então ele é um homem livre, antitotalitário, é um homem que jamais venderá a sua liberdade, seja que preço for. Nunca foi covarde, ele não é covarde. Foi o Brasil que ganhou com esse trânsito, com a saída dele para lá. E foi uma grande perda para Portugal. Portugal não perdeu nada, porque ele não ia ter conseguido fazer aqui aquilo que fez lá. Ainda bem que foi. É a hora. Chamo liberdade à minha ignorância do destino e destino ao meu ignorar da liberdade.
Eu não fui exilado, nenhum governo me mandou fora. Foi a mim que me apeteceu embarcar, porque também já não podia respirar o ar de Portugal. E assim me inseri na corrente brasileira, abandonadamente. Brasileiro, com minha capital em Itatiaia, Serra Sagrada. Mesmo no cimo do seu pico de montanha, lugar bravio e apaixonante, em 1947, tinha decidido que iria morar na Fazenda Penedo. Naquela época, era uma colônia finlandesa. O Agostinho conheceu Itatiaia com a Judite Cortesão. De Judite Cortesão, casada com Agostinho da Silva. A Judite achava ela uma mulher muito bonita. Na época ela tinha 6 filhos. E a ideia dele é que devia haver pessoas que deixassem de lado os confortos burgueses a serviço das populações que são pobres e que são oprimidas e são exploradas. Com a ideia de fazer aqui algo como um hotel, na verdade, núcleo de uma comunidade de intelectuais preocupadas não só com o trabalho intelectual, mas preocupada com uma intervenção na sociedade à volta. E Agostinho da Silva começou a atrair aqui gente de várias proveniências. Eu era um personagem secundário. Eu era casada com Vicente. O Vicente era 100% filosofia. Eu estive lá, fui levado por meu pai, Oswaldo de Andrade, o escritor. O Oswaldo não era bobo. O Oswaldo sabia quem era quem e sabia onde estavam as coisas boas. Gente como Janira Portinari, Murilo Mendes também esteve por aqui, Jaime Cortesão e a esposa estiveram por aqui, e muitos outros, não é? E muitos outros realmente. Nós procuramos, que todo mundo tinha pouco dinheiro, mas juntamos o que nós tínhamos e alugamos a casa dos finlandeses. Era um sobrado lindíssimo. Era uma espécie de uma vida comunitária, pois era vanguarda. Nós somos anteriores aos hippies, hein? Então, uma das coisas do Agostinho, não há empregados. A gente levantava cedo, fazia ginástica, nós fazíamos yoga também. Ninguém nos coibiria de escrever o que quiséssemos, de pintar o que quiséssemos. A utopia do Agostinho, que estava certíssima, essa utopia está escrita em algum lugar. Você tem? Quando eu próprio digo que o futuro será de tal maneira, estou apenas a dar a ideia de um presente melhorado ao máximo que eu possa imaginar. Mas nada garante que esse seja o futuro. E que o futuro não vai para além daquilo que eu não posso nem sequer imaginar. No universo, a palavra indica que todas as coisas estão ali juntas. É, dos vários lados, o movimento para ser um universo. Então, o que é o mundo diferente do universo? O mundo, chamamos nós, aquilo que entendemos do universo. É, portanto, necessário vermos a ideia do futuro, não como muita gente a vê, como uma coisa impossível de se realizar, mas, sobretudo, como uma coisa possibilíssima de ser ultrapassada de tal maneira que nós nem a pudéssemos entender. E futuramente, quem sabe, o mundo vai bater na utopia do Agostinho. A vida é muito mutável. E Agostinho foi o exemplo de uma vida que nunca temeu a transformação.
coube uma coisa extraordinária de entrar a fazer no Brasil aquilo que o Brasil precisava que fosse feito. Em primeiro lugar, o Brasil precisava de criar universidades. Há que começar de qualquer maneira. Se não houver condições, inventam-se. Que era a Paraíba? Era sobretudo a capital, João Pessoa, onde se encontrava o máximo do Estado e que estava muito divorciada do sertão, que lá continuava a sua vida de sempre. E é curioso como o governador José Américo tomou a resolução de criar ali uma universidade. Bem, na capital já se encontrava lá muita gente que achava que a vida do sertão era muito dura, muito difícil e arriscada, e que por isso queria ir para a cidade para viver de outra maneira. Em João Pessoa, estes jovens eram na realidade muito poucos. Eles não se sentiam bem ali e imigravam e já não voltavam à Paraíba, que não era mais do que um criatório de gente que imigrava. Era um povo melancólico. E o que é que aconteceu? Com a fundação da universidade, criou-se ali a possibilidade dos moços, que vieram logo estudar as coisas que se ensinavam na Faculdade de Filosofia, se habilitarem, por exemplo, a serem professores do ensino secundário. Mas a seguir, fundou-se a Faculdade de Medicina e aí deu-se então um grande surto. Muita gente encontrou lá a possibilidade de estudar, de trabalhar sem se afastar. Se eu no Brasil me tivesse obrigado a escolher doutores para fazer a Universidade da Paraíba, a Universidade de Santa Catarina, a Universidade do Brasil e outros institutos noutras universidades, eu não tinha feito nada. Entrou o que havia. E deram todos muito bom trabalho, porque lá se desenvolveram. E se criou uma universidade que hoje, no Nordeste, é a maior. Quem não desconfiasse do sotaque dele, não distinguiria de um paraibano nativo. Eu sei que ele e Dona Judite chegaram a viajar para o interior, chegaram a, digamos, ensinar o matuto paraibano a conviver com a seca. Um dos primeiros episódios que ocorreu na Paraíba, quando lá cheguei, foi uma grande seca no sertão. A seca habitual, cíclica do Nordeste brasileiro. Naquele ano de 52-53 foi extremamente dura, violenta, com as populações que emigravam, que saíam, com o gado a morrer. Uma desolação tremenda. Coube-me a mim organizar uma força de voluntários da universidade para ir ajudar no sertão, socorrer aquela gente. Ali a universidade não foi só para ensinar nos bancos de escola, serviu também para combater a seca. A partir daí, desses 2 anos de experiência, a universidade foi-se desenvolvendo e hoje até tem um departamento de cultura popular, cultura da Paraíba, cultura do sertão. Agostinho, naquele tempo animado, ajudou muita gente e o povo afragelado. Foi quem trouxe logo os dados pro povo civilizado. Tá no mar, olha aí, é bacana, é gente boa, foi um cidadão decente. E essa dupla foi amigo, quer dizer bem competente. O lado animado foi pessoa consciente. E Agostinho de Portugal saiu com educação pra Paraíba da gente. João Pessoa, a região, ficou aqui com o Américo dando toda explicação. E tá no mar, a gente vê o canoeiro navegar o dia inteiro, vendo a sereia cantar, bonita no mar. Foi também muito importante para mim a exposição histórica do 4º centenário de São Paulo, porque me deram a conhecer como é que Portugal tinha realmente construído o Brasil. Eu costumo sempre citar, a propósito da construção do Brasil,
como o português, durante 250 anos, foi o mais manhoso ser que jamais existiu no mundo. Mentiu sempre. Mapas falsos para toda a parte, para conseguir ter o Brasil que se tem hoje. Por fazer as fronteiras durante a noite. Foi um defeito ou uma qualidade? Ter aquele país e poder construir aquele país e levá-lo a um ponto em que depois ele mesmo, na sua liberdade, se poderia desenvolver, foi uma qualidade ou foi defeito? Nessa altura mergulhei nisso de uma forma extraordinária, porque se tiveram de resolver arquivos, documentação portuguesa e brasileira. Milhares de documentos foram vistos sob a direção do Jaime Cortesão. Quando o São Paulo fez o quarto centenário, né, o governo brasileiro deu um salvo-conduto diplomático ao Jaime Cortesão e ao Agostinho para irem a Portugal e trazerem o original da Carta de Pedro Mascarenhas, que foi exposto no Ibirapuera. Tá? Recentemente, quando fizeram 500 anos do Brasil, disseram que a carta veio aqui pela primeira vez. É mentira. A carta já tinha estado aqui, trazida pelo Agostinho. O Brasil é o modelo do futuro quanto à mistura de populações e ao gosto de se encontrar um dia uma cultura que, sendo geral, respeita a cultura de cada um. Na época, anos 50, a faculdade foi instalada em 1954, era uma cidade ainda muito pequena e a faculdade abrigava, digamos assim, um corpo discente que não chegava a 60 alunos. Além da importância que ele tem para a Universidade Federal de Santa Catarina, ele tem uma outra importância para a cultura do Estado. Ele foi o criador e diretor do primeiro Departamento de Cultura de Santa Catarina. Então, ele funda o Serviço de Lições Culturais. Aprender a bordar, aprender a pintar, aprender a cozinhar. Isso é cultura. A cultura, para mim, não é pintar quadros, ou saber poesia, ou fazer matemática. Também é cultura. Mas tem que se fazer essa cultura em cima da outra. A cultura começa por todas as pessoas poderem comer o que devem comer. E começa por terem uma casa como devem ter uma casa. E por ter o estudar que querem. E depois é que começam a ter interesses culturais. Claro, primeiro, claro. Eu acho que para toda a gente, o que é necessário num país é haver os 3 S. S número 1, sustento. S número 2, saber. S número 3, saúde. Eu penso que foi talvez isso que tenha acontecido no Brasil. Não é? A dimensão portuguesa do Agostinho emergiu a partir de dentro. Nessa obra fundamental que é a reflexão à margem da literatura portuguesa, ele mostra, enfim, essas influências. Ele praticava aquela frase do Fernando Pessoa que minha pátria é língua portuguesa. Isso é uma das grandes questões do Agostinho. E nos mandou o texto do Fernando Pessoa. Quando nós publicamos esse livro, ele teve um impacto enorme. Nós não podemos estudar o Fernando Pessoa sem ir ali. É um livro escandaloso, no bom sentido da palavra. E ainda hoje escandaliza as pessoas. Porque ele apresenta Fernando Pessoa, que é o modelo, tem todo o direito a fazê-lo, que para mim está a 100% certo. Nós não temos ideia nenhuma do que era o Fernando Pessoa, em si próprio. Nós podemos dizer o que era cada um dos poetas que ele criou ou foi, pelo que eles deixaram escrito. Podemos fazer as características deles, não é? Mas do Fernando Pessoa, não. Exato. Não sabemos o que é que ele era. É o poeta mais complexo do século XX. E que veio dizer ao português uma coisa fundamental, marcando bem, que o português é plural. E que é na sua pluralidade que ele se tem que afirmar. Então, o que o Agostinho realizou na sua vida
foi uma extensão atlântica da obra do Fernando Pessoa. A Universidade da Paraíba serviu para curar aquela tristeza da terra. A de Santa Catarina, não. A Universidade foi a coroação disso tudo, projetando Santa Catarina para aquilo que ela tinha que dar. Veio-me então a ideia de que algum dia no Brasil devia haver um estudo de África. Da África em si própria, da África em si mesma. A rotina para ele era detestável. E acho que ele, apesar de não ter sido marinheiro de farda, mas ele realmente foi um grande marinheiro. Um grande capitão. E por acaso apareceu um amigo escritor que veio a Santa Catarina e me traçou de Edgar Santos, o reitor da Universidade da Bahia, um retrato como se ele fora um príncipe do Renascimento. Pareceu-me então que talvez em Salvador, na Universidade Federal da Bahia, pudesse instalar alguma coisa que começasse a ensinar África. E assim foi. Primeiro fundou-se o Centro de Estudos Afro-Orientais. Naquelas alturas, na Bahia, o meio não o admitia. O reitor não deixou que fosse imediatamente público um centro de estudos africanos e orientais e estive encafuado nas caves da universidade e até bem oculto, até que se encontrou outro disfarce melhor, procurando-se alguma coisa que eu pudesse ensinar. Que era uma coisa assim meio inventada pelo reitor e por ele para quebrar o galho, não é isso? Exatamente. Eu sei disso. Lembrámo-nos de filosofia do teatro para a escola de teatro, que era muito boa, e que, por exemplo, tinha como aluno Glauber Rocha, que seria um grande cineasta brasileiro. Eu era fã daquele pessoal e acompanhei tudo que se deu lá. Foi importantíssimo para mim e para minha irmã Betânia, mas também para outras pessoas, para o Glauber Rocha. O importante é que cada qual seguiu o seu caminho, convivendo com estas pessoas. Colina Bardi, Ernest Widmer, Kohlreuter, Jan Karutzka, com toda aquela gente que veio para a Bahia, e foi preciso que esta pleiade, onde tem um português, que é Agostinho da Silva, viesse fazer um renascimento baiano. Começámos a trabalhar e imediatamente a fazer contactos com países africanos. Um plano que ele tinha de instituir na Bahia um centro de estudos que fosse um elo de ligação entre as influências portuguesas na África, no Brasil e na Ásia. E conseguiu com o então reitor Edgar Santos, que foi realmente o grande colaborador desse projeto. O que interessava Agostinho era fazer. Nessa época, o Senegal era governado por um homem extremamente interessante, Senghor. Consegui mandar um excelente professor para Dakar, o qual iniciou o estudo do português na universidade. Então eu fui para a África em 1961, levando comigo cerca de 1000 livros e revistas brasileiras para criar um núcleo bibliográfico na universidade. Formei várias pessoas e depois o curso de português continua até hoje. 2 ou 3 anos depois, Senghor resolveu introduzir o ensino de português nos liceus do Senegal. Aquilo era resultado de uma política, na verdade, deflagrada pelo
pelo pensamento de Agostinho. Eu estava apenas interessado em que o Brasil pudesse conhecer a África. E o que eu fui propor à Universidade da Bahia foi que enviasse professores dela para a África, para aprenderem a África que era preciso conhecer, e em seguida estabelecer-se em Salvador um centro de estudos africanos, a que, por insistência da Unesco, se juntou depois um centro de estudos orientais, com o Centro de Estudos África Oriental. O Jânio Quadros, quando foi Presidente da República, conversava com Agostinho que a política africana do Brasil foi influenciada por Agostinho. Quando ele fez o Centro Afro-Oriental, ele retomou tudo isso. A lusofonia de um lado e o interesse também pelas relações nossas com a África. A trajetória dele é sempre ligada à parte exterior. Ou seja, ele quer ligar o Brasil e ele tinha uma confiança irrestrita no Brasil. O resultado foi que, ao passo que a política interna do Brasil tem sido, como o senhor sabe, bastante perturbada, a sua política externa de ligação entre a África e o Brasil há 20 anos que dura. O projeto ao que ele deu mais importância no Centro de Estudos Afro-Orientais, independente de mandar pessoas para a África para abrir núcleos, para levar brasileiros para lá, foi o de trazer africanos para cá. Foi 5 de Gana, 5 de Nigéria, 2 de Camarões e 4 de Senegal. E fez uma programação de aprender a língua portuguesa. Ele foi fundamental, idealizador, que trouxe a gente para cá. E a gente são gratos a ele. Porque todos que veio aqui, hoje, todos são formados profissionais que trabalharam por si mesmos. A certa altura eu pude mandar para a Nigéria, para o Ghana, outros professores que foram ensinar o que sabiam sobre o Brasil. Vivaldo Costa Lima vai à África. Ele me mandou, foi uma ordem de serviço, de trabalho, de sonho, por que não dizer de loucura, não é? E com um mínimo de instruções. Ele queria um brasileiro lá e um baiano lá, contando coisas do Brasil. E lá fui eu para a África. E juntamente com ele vai um homem de vida errante e aventurosa que se dedicava muito à antropologia africana, Pierre Verger. A essência do candomblé era o politeísmo. Se adoravam vários orixás, espécie de deuses africanos, com uma característica muito interessante. Porque no candomblé da Bahia, os orixás estão na África, mas quando começa a cerimónia, que principia sempre com um toque de tambores apropriado àquele orixá, o que está na África ouve o toque, voa sobre o Atlântico. E vem aterrar ali, na Bahia. Nessa altura, já o toque do tambor está a acompanhar uma dança, a qual é, em grande parte das vezes, uma dança biográfica do orixá. O orixá chega e procura nas mulheres da dança aquilo a que se chama o cavalo, para saber em qual delas vai encarnar, para entrar também na dança. Então, a partir de certa altura, não é a mulher que dança, mas sim o próprio orixá, nela encarnado. Ele se parece muito com o orixá dele, não é? Ele tinha esse lado também, ele foi Ogã, do candomblé de Olga de Alaqueto. O orixá dele era Obaluá, ele era Ogã de Obaluá. Ele tinha um grande orgulho disso. Ogã, que é um cargo honorífico no candomblé, e Agostinho passava horas conversando com Olga. A minha mãe de santo é muito célebre no Brasil.
Essa mulher o que era, na altura em que atendia gente? Meu querido amigo, era Dona Olga simplesmente. Ela era ela. Ele queria, disse que ele ficou muito satisfeito e aceitou. Isso depende da educação da pessoa, a fé que a pessoa tenha para fazer, que isso são divindade, não é para publicidade. Então ele separava esse lado, como eu também separo. Meu pai Agostinho era uma pessoa sensacional, não tem que dizer. Uma pessoa muito boa. São gente que vai e faz saudade. Tá compreendendo? Ao mesmo tempo, instalei no centro o estudo de línguas que interessavam à África e ao Oriente. No curso de Iorubá, quase todo mundo, ou quase todos, 99%, eram de pessoas ligadas a casas de santo. Logo que se iniciou esse curso de Iorubá, a gente do Candomblé começou a ir lá. Foi a primeira vez que uma universidade no Brasil tinha alunos sem a instrução primária. Os primeiros cursos de História da África na Bahia foram dados no CEAL, antes de serem dados na universidade, e abertos a toda a população. Ele devia ser, para Agostinho, mais do que um centro de estudos, do ponto de vista do acadêmico, mas uma porta aberta para um encontro maior dos representantes ou da população afro-brasileira nesse mundo acadêmico. Intensificar os achados, né, de um encontro entre populações que se afastaram por razões históricas que todos nós conhecemos. Até hoje, portanto, Ileaê, Olodum, toda essa grande força da cultura negra na Bahia, sem dúvida alguma, deve muito à animação, não é? E o interesse provocados pelo CEAL. Isso é um marco na Universidade Brasileira, né? E para o povo tem sido de uma utilidade enorme. O Brasil é negro. Isso é uma coisa que, enquanto as pessoas não entendem isso, não entendem nada sobre o Brasil. Foi uma coisa inteiramente nova. Bom, então isso pegou e foi o primeiro centro de estudos, sobretudo africanos, do Brasil. Darcy Ribeiro, como já nos conhecíamos, tinha mandado para Salvador, na Bahia, os primeiros projetos da Universidade de Brasília, que estava então para se tornar na capital do país. Essa universidade deveria ser a capital das universidades. E logo a sua grande missão era preparar professores para as outras universidades. O Centro Brasileiro de Estudos Portugueses. Ele queria fazer disto um centro de reunião, de atração de todos os cantos onde se falasse língua portuguesa, não é? Para as pessoas virem pesquisar, para se entenderem, para o intercâmbio, ida e vinda de pessoas do mundo lusófono. A própria UNB, a Biblioteca Central, não tinha o que o centro tinha dentro de um barraco, uma imensa biblioteca que comportou 14 mil títulos. E uma vez o Darcy Ribeiro entrou lá, olhou bem a biblioteca e eu presenciei quando ele disse assim: isto aqui é um reino. Então o governo português interessou-se pelo centro. E um dia fui convidado a ir a Lisboa falar com as autoridades, com o próprio Presidente da República. Fui preso no aeroporto, porque se tinham esquecido de avisar a polícia. Voltei para o trabalho do centro e aquela gente da universidade começou logo a levantar o boato de que eu fora mandado para lá pelo Salazar para tentar uma recolonização do Brasil. Então, porque ele foi convidado pelo governo português para ir lá, isso significava que ele era salazarista? Né? Tem nada a ver. Né? Nessa altura já eu morava mesmo em Brasília, tendo até feito um barracão no Mato do Cerrado para ter comigo os rapazes que trouxera da Bahia para fazerem curso universitário. Um barraco
de madeira que era destinado ao canteiro de obras do Centro Brasileiro de Estudos Portugueses. Diz que mora num lugar chamado Trapa. Ele realmente morava no meio do mato. Ninguém entendia direito, havia uma certa, vamos dizer assim, uma coisa de, pô, os caras moram no mato, são uns bichos, tá entendendo? Ele morava no mesmo barraco que nós morávamos, no meio do cerrado. A opção da pobreza nele já era uma coisa política. É o espírito franciscano. O Agostinho, na Universidade de Brasília, distribui o seu ordenado pelos menos favorecidos. E distribui isso não com sentido demagógico. Pode fazer um voto de pobreza um não eclesiástico, ele está se libertando da posse que o ter exerce a pessoa que tem. E exige. E exige dela um determinado esforço, num determinado sentido. E a violenta, muitas vezes, quando o natural dela seria não se importar com o que tem ou com o que não tem. Se você tiver a oportunidade de conversar com o povo todo, sobretudo o povo pobre, que morou na UNB naquela época, você vai ver coisas quase inimagináveis num professor universitário. Para ele não havia diferença entre o servente e o rico. Ele me chamava para me contar a história para ele do Bumba Meu Boi e do Tambor de Crioula. E ele nos mandou um dinheiro que deu para dar um grande adiantamento nesse barracão. E hoje ainda existe. É um homem nômade, como eu costumo dizer. Ele não gostava de estar sempre no mesmo lugar, não é? Ele estava em Brasília, ele ia dar um curso em Nova York, ele ia ao Japão. Eu acho que não houve país neste planeta aqui que o professor Agostinho não tivesse passado. O professor Agostinho não tinha nada de português. Ele era todo brasileiro, todo nacional mesmo, todo verde e amarelo. Isto passava-se exatamente numa altura curiosa, nas vésperas do episódio militar da ditadura, do golpe de 64. A universidade foi cercada, tomada militarmente pela polícia, que entrou pesadamente armada e disposta a dominá-la, porque na mentalidade conservadora da época era considerada um ninho subversivo do pior. A tropa entrou, tomou a universidade, foi à procura de armas. Nada encontraram, porque nada disso lá existia. Afinal de contas, aquilo não era brincadeira. A universidade vivia invasões da polícia, do exército, prisões. Nós tivemos companheiros que morreram. Foi, portanto, útil o centro de Brasília. Sempre debaixo do fogo da esquerda brasileira, que me julgava conservador, e da direita portuguesa, que me tinha por subversivo. Nesse momento polarizado, entende? É preciso ter um pouco de jogo de cintura para não ficar nessas antinomias, vá para lá ou para cá, eventualmente pensar em terceiras saídas. Eu acho que Agostinho figurava muito essa perspectiva, entende? E por isso, eventualmente, podia ser atacado, né, de estar em cima do muro. Mas não parecia ser uma pessoa que estava em cima do muro, muito pelo contrário. De facto, é a única conclusão que se pode tirar, embora com muitas dúvidas, é que ele seria um homem da extrema-esquerda anarquista, que é uma posição que é contra tudo, não é? Contra tudo, que é político. Há uma hegemonia política da direita no Brasil, mas uma hegemonia cultural de esquerda, que só é quebrada pelo AI-5 em 68. O governo demitiu alguns professores. Todo o resto resolveu, por questão moral, apoiar, não aceitar a demissão. Então pediram demissão coletiva. Ele dizia para a gente que a gente não devia sair. A gente não devia abandonar a praça. A gente tinha que pelo menos incomodar. Então politicamente é correto. Está entendendo? Era a posição mais sensata. Agora, emocionalmente, você não pode discutir aquele momento. E o professor Agostinho tinha razão, né? Porque a universidade como era depois foi totalmente destruída, inclusive o centro. O Centro Brasileiro de Estudos Portugueses, que nos seus melhores momentos foi a melhor coisa que existia na Universidade de Brasília, era na verdade o coração que batia na Universidade de Brasília, e por causa do professor Agostinho, era de onde saíam as ideias que realmente oxigenavam a universidade. Eu não tenho receio de dizer que o que valia a pena
como voo de espírito na universidade, era do Centro Brasileiro de Estudos Portugueses a partir da cabeça de Agostinho. Ele tinha uma verdadeira vontade de ver este país livre, porque nós continuamos escravos. Nós fomos escravos de Portugal por 350 anos e hoje somos escravos dos Estados Unidos, não vai saber quantos anos. Foi muito difícil para o professor Agostinho. Muito difícil porque ele ficou do lado do povo. Para ele, era o fim de tudo. No que naturalmente não estive certo, foi de permanecer em Brasília depois do golpe militar de 64. Tudo o que eu poderia ajudar a fazer no Brasil já estava feito. O golpe militar suscitara um clima difícil de aguentar. E eu previa que do lado da Península Ibérica iriam passar-se coisas que seriam muito interessantes ver de perto. Escrevo meu livro à beira-mágoa, meu coração não tem que ter. Tenho meus olhos quentes de água, só tu, Senhor, me dás viver. Só te sentir e te pensar, meus dias vagos enche dora. Mas quando quererás voltar, quando é o rei, quando é a hora? Eu vou ser como a topeira, eu vou ser como a topeira que esvoraga. Pensava-se que quando a ditadura acabasse em Portugal, abriria um estatuto diferente para os territórios que até ali se chamavam colónias ou províncias ultramarinas. O que me parecia que se devia fazer era uma comunidade luso-afro-brasileira com o ponto africano muito bem marcado, para que se firmasse no Atlântico um triângulo de fala portuguesa: Portugal, África, Brasil. O que os portugueses deviam almejar por ter, e todos os que têm como língua oficial a língua portuguesa, é de ter um passaporte comum para todos os países da língua portuguesa. E a isso chegaremos um dia. Vamos dar pequenos passos, passo a passo, linha a linha. De maneira que eu continuo a pensar que, a quando da Revolução de 74, se poderia talvez ter tentado isso. No entanto, não havia já nenhuma possibilidade de fazer senão o que se fez. Uma descolonização de certo apressada. Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena, dentro de ti a cidade, dentro de ti a cidade, o povo é quem mais ordena. Para mim, Agostinho voltou porque ele sabia ou se percebia que estaria entrando na fase final da sua vida. E queria que fosse em Portugal. Tinha uma rede, digamos assim, de correspondentes no mundo, né? Para todo lado ele escrevia, até para a gente. Até para mim ele escrevia cartas que não sei ler e páginas. A correspondência para ele era um elemento de comunicação real. Ter uma carta redigida a punho pelo professor Agostinho é uma obra de arte. Eu decifrava as cartas dele. Enfim, era um jogo, era um exercício. Era um mestre por excelência. Era também um grande escritor. Eu não me considero autor de coisa nenhuma por mim próprio. Não sei como é que funciona o cérebro. O verbo pensar é que pode estar sempre errado. Nós podemos ter em cima dos ombros uma máquina que pensa, mas podemos ter em lugar disso uma máquina que detecta ideias que andam pelo mundo. E a coisa também ainda não se sabe de que jeito é. O José Agostinho é um grande tradutor de várias línguas. De gregos e romanos que ele traduzia. Não se traduz em espanhol. Mas ele também fazia isso com haikais japoneses, de repente. Eu encontro o melhor e o mais fundo do pensamento do Agostinho da Silva na sua obra poética.
É uma poesia que, no mínimo que diz, vai ao máximo que se pode dizer. Um livro com umas quadras inéditas é uma pequena pérola, uma joia em termos literários e em termos de pensamento. A coisa que mais caracterizava ele era o não ter, mas o ser. E ser para o outro. O franciscanismo dele está, primeiro, na liberdade, em segundo lugar, na fraternidade. O Agostinho não se preocupa com casa, não se preocupa com alimentos, não se preocupa com acumular riqueza. Ouvi dizer que também não recebe direitos de autor. Não recebo. Quando te disseram que tinha os direitos de autor para entregar, eu disse, não levanto. E vocês transformam isso em doação cultural, que era muito mais interessante do que ter comprado uns sapatos novos ou uma mesa chique. Ele era essencialmente um espírito ecumênico. Isto define uma das grandes facetas da personalidade dele. E das igrejas todas que conhece, qual é que lhe parece a mais bem estruturada? A mais bem pensante e a mais... A mais bem pensante seria aquela que a pensasse todas juntas e que desse com um resumo geral, sem coibir em nada e sem prender em nada, as integrasse todas num todo. O culto ao Espírito Santo passou a dizer que a história da humanidade tinha 3 idades. Uma idade do Pai, em que se tratou de ordenar, de regular o mundo. Depois houve uma idade do Filho, que tinha de procurar eliminar o que havia de duro e de violento nessa ordenação do mundo. E uma terceira idade, que seria a do Espírito Santo, em que os homens seriam plenamente humanos, ao mesmo tempo avançando para o divino, para o imprevisível. Que afinal o que era essa coisa da idade do Espírito Santo? Era que as crianças crescessem tão livremente e um dia fossem capazes de dirigir o mundo. Segundo lugar, que a vida ficasse a ser gratuita para toda a gente. Então aí o crime desaparecerá do mundo. Aquela imagem do Espírito Santo figurado numa pomba que voa por onde quer, quando quer. Define ao mesmo tempo o seu espírito. É um espírito livre que voa quando quer, para onde quer. Porque eu me apoio em quê? Nos homens que no século XIII faziam o culto do Espírito Santo. Então, quando eu continuo defendendo isto, sou do futuro ou sou do passado? É muito difícil de dizer. Parece que sou de alguma coisa que ainda se não conseguiu fazer. Mas que esses portugueses acreditavam que um dia se pode fazer. E eu acredito que um dia se pode fazer. Uma visão mítica, sem dúvida alguma, do papel de Portugal no mundo, mas do papel que ele considerava o mais essencial de Portugal e que teria se prostituído durante a própria história concreta. Era realmente um papel libertador. A cultura que Portugal tinha, ela teve que ficar na prateleira, teve que ser posta de parte a economia comunitária, a educação pela vida, o governo de coordenação, o acreditar no Espírito Santo, isto é, no divino, absolutamente divino, o divino sem personalização. Tudo isso tem que ser posto de parte para os navios portugueses transportarem ao mundo o Império Romano. Quando se fala agora em Quinto Império, toda a gente se esquece de que a primeira ideia do Quinto Império apareceu com o Camões, no Lusíadas na Ilha dos Amores. O Quinto Império é um desejo de antecipação do paraíso. Quer dizer, é trazer o paraíso ou as benéfices do paraíso à Terra. É preciso, para que essa Ilha dos Amores possa existir, que o homem possa entender que o capitalismo existe, não para ficar continuamente tendo mais lucro e descontando mais juros e pagando mais dívidas ou pedindo mais dinheiro emprestado, mas para terminar num ponto em que a economia desapareça completamente, em que haja tudo para todos. Agora, o que não podemos é adivinhar o futuro, mas pelo menos isto é um desejo, e como desejo é bom. E quando o nosso amigo diz o Quinto Império, ele está se referindo apenas aos 4 que desabaram, que vêm na Bíblia e que desabaram, e aquele império
É o quinto, mas não há sexto. É o império que não desabará. É aquilo que ficará para todos os séculos. O que acontece no mundo é que toda a gente que nasce de alguma maneira poeta. Inventor de qualquer coisa que não havia no mundo ainda, antes deles nascerem. E inteiramente individual. O homem não nasce para trabalhar. O homem nasce para criar. Para ser o tal poeta à solta. E dar ele a sua mensagem particular no mundo. Fazer a obra que pode fazer e porque ele é único, será a única obra daquele tipo no mundo. E vai ter que mudar, evidentemente, toda a parte da economia, como é a questão dos chamados desempregados, que não são desempregados coisa nenhuma, não é? A pessoa só está desempregada quando ainda existe o emprego e ele não está lá. Mas desde que desapareçam os empregos, ele é apenas uma pessoa com tempo livre. Só chama de trabalho aquela ocupação de que se não gosta e que se tem que cumprir por um certo sistema de sociedade, ou que ainda se não avançou bastante, para o homem estar dentro do tempo livre e aí exercer o que é perfeitamente humano, que é a criatividade. Quando dizem que eu sou utópico ou não sei o quê, porque falo dessa história da vida gratuita, eu quero dizer apenas que tem que ser por passos. Porque nós estamos nessa contradição, não é? Nascer de graça e passar o resto da vida a ganhá-la. Pois. O que é inteiramente absurdo. Sr. Professor, mas acredita mesmo que essa sociedade que o Sr. Professor preconiza vai acontecer a curto prazo? Eu não acredito, tenho a certeza. Ele transforma-se num líder de comunicação, aquelas entrevistas, todos aqueles programas que ele faz na televisão portuguesa. As ideias dele se expandiram, porque ele era, Agostinho, o veículo ideal para Agostinho se expressar, sem dúvida nenhuma, era a televisão. E ele era o homem da conversa. O senhor não tem medo de ficar prisioneiro desta onda de popularidade que forçosamente estas emissões lhe vão trazer? Tenho a certeza de que não vou ficar prisioneiro. Rádio Energia. Apesar dos cabelos brancos, da idade que tem, ele consegue sempre parecer um puto novo. O que impressiona é ele ser tão português e ao mesmo tempo tão otimista. Aí está então mais um fenómeno raro. Ele sozinho consegue ser mais revolucionário que nós todos juntos e continua a ter a lucidez de um miúdo. Um miúdo feliz, rebelde, irreverente, provocador, revolucionário, inconformado. Este gajo sabe mesmo o que diz. Um gajo do caraças já não se fazem destes, como dantes. Que qualidades acha que tenha? Que defeitos são os seus? Bom, eu costumo até evitar todas essas coisas, dizendo que nenhuma pessoa tem qualidades ou defeitos. Pessoa tem características. E umas vezes, quando não nos agradam, nós chamamos de defeitos, e quando nos agradam, nós chamamos de qualidade. Amar significa não possuir. Isso era outra característica dele. O senhor professor sente-se um homem amado? Basta que eu amo os outros. O que me preocupa é isso, não é? Ele era um visionário. De uma maneira geral, todas as ideias que visam ao futuro são utópicas. Ainda não estão realizadas em parte alguma e por isso são tanto mais atrativas quanto menos realizadas são. Tinha uma graça infinita, um sentido de humor extraordinário. O papel do coração. O papel do coração é de empurrar o sangue, é o que nós sabemos. Eu estava a falar... Ele não precisava impor, era o olhar e a fala. Cada um de nós, como homem, é inteiramente excepcional. E todas as coisas que existem no mundo deviam ser exceções aplicadas a esses seres excepcionais. Simplesmente, as condições da sociedade em que vivemos obrigam todos nós a lentamente nos irmos parecendo uns com os outros. Eu acho que ainda nos falta um bocado discutir. Nós aceitamos demasiado o que ele diz. E por isso aconselho todas as pessoas que me ouvem, seja onde forem, a começarem logo a pensar ao contrário. Fazer o favor de não se tornarem discípulos. Porque eles não me vão ajudar na medida em que me aplaudem. Eles vão ajudar na medida em que criticam, na medida em que estão contra. Porque se vamos à história da ciência, a ciência avançou na medida em que havia gente contra. E na medida em que, por exemplo, havia gente que pulava daquilo que parecia o bom senso para se instalar na loucura. Paradoxal, é a grande palavra. Não é um inconformado, propriamente, mas é, o que se podia dizer, um inventor.
do espírito. Um Deus que é inteiramente livre, mas sobre o qual pesa a fatalidade de só poder ser livre. É um ser paradoxal, o próprio Deus. É alguma coisa, é o inominado, é aquilo a que cada um dará o seu nome. Não podemos dar um nome geral que é muito bom. É uma criatividade qualquer que se manifesta. Um anarquista construtor. O capitalismo é a exploração do homem pelo homem, não é? É a guerra do homem contra o homem. Tem alguma mensagem especial para os jovens portugueses? Faça favor de cuidar da sua mensagem, não é da minha. E estar atento às ideias novas que vêm dos outros. Nunca julgar que aquilo em que se acredita é efetivamente a verdade. Fuge da verdade como de tudo. A busca da verdade é a busca, só pode se dar no campo da liberdade plena. E isso era o que advogava o pensamento de Agostinho. Eu, pelo menos, sempre senti assim. Bom, a filosofia é uma procura de encontrar a verdade, coisa extremamente perigosa, não é? O mais perigoso de todas as pessoas, é aquela que tem a verdade no bolso. Porque há quem tem a verdade no bolso, tem sempre uma inquisição do outro lado pronta para atacar alguém. Então me livro de durar as peças de poder. Isso sobretudo. Tem 82 anos e estuda neste momento línguas malaio-polinésias e geologia. Chama-se Agostinho da Silva, figura importante da cultura portuguesa. A obra completa de Agostinho da Silva vai ser publicada em breve. São vários volumes. Ultimamente tem-se assistido a uma quase nova descoberta da personalidade e da obra daquele filósofo. E não sei se os portugueses me descobriram. Os portugueses apenas descobriram uma ideia que têm de mim. Mais nada. Consegue estimular o sentimento português com aquelas provocações. Contraditório não acho, polêmico sim. Toda a ideia de que Portugal pode desempenhar um grande papel no mundo sem que seja plenamente restituído a si próprio é uma ideia inteiramente absurda, não é? Enquanto Portugal estiver preso por uma série de falhas, de faltas, sejam culturais, sejam materiais, é evidente que não pode ser modelo de coisa nenhuma. Apareceram jornalistas com uma tendência, outros com outra. Um jornal trouxe notícia de que teria sido sondado para se candidatar a Presidente da República. Coisa que eu não posso aceitar, porque eu tenho a dupla nacionalidade e quero respeitar, juntamente com a nacionalidade portuguesa, a nacionalidade brasileira. Em alguns casos, parece-me que iam preparadas para achincalhar, para fazer exibição. Os portugueses têm a mania que sabem tudo, falam sobre tudo, têm uma opinião sobre tudo. Eu não conheço bem os portugueses das aldeias, os portugueses do interior, os portugueses das terras. Infelizmente não conheço tão bem como devia. Devia conhecer melhor. O grande defeito dos intelectuais portugueses tem sido sempre o de solidarem com intelectuais quase todos. Vão para o povo, vejam como ele reflete, como ele entende a vida. Como ele gostaria de que a vida fosse para ele... É um maoísta. É um maoísta, afinal. Não. É um maoísta. Maoísta é o conceito de mal. Com U, não com O. Quer dizer, porque se inclina para o mal e não para aquilo que é bom. Não. Aí é que era. Foi um erro que os mídias cometeram. Gostava de falar de ideias e não de palavras. Porque não, meu amigo. Não. As ideias se exprimem por palavras. Somos escravos da nossa idade, somos escravos da nossa bolsa. Não. Somos escravos do tempo. Não. Somos escravos da família, do clima. E escravos da história também. Não. Eu não aceitarei nunca que esteja nítido no mundo que nós somos escravos. Avança a ciência e avança a tecnologia e o seu sonho de futuro é continuar a ser o escravo que a maior parte da gente é hoje no mundo, quando podia ser o poeta que nasce e poeta inteiramente livre. Chegou a uma certa altura em que percebeu que o objetivo que o tinha levado não estava mais a ser, digamos, respeitado. Ele estava a ser usado. Eu estou aqui? A clamar no zero. Não, senhor. Extraterrestres, OVNIs. O senhor professor acredita nessas coisas? Acredita que Considera-se um guru, um visionário, um profeta, um poeta ou um universitário? Chamam-lhe monge do pensamento, santo, poeta, aventureiro. Acredita na reencarnação? É monárquico. Vagabundo, cavaleiro andante, profeta. Tenho lido isto tudo nos jornais. Costumo recomendar aos seus alunos para não pensarem muito, cansa a cabeça. Até já se disse, um crítico disse que havia um sindicato, Agostinho. O que é que acha de todas estas coisas?
E a partir daí, nunca mais ele foi à televisão, nunca mais. Recusou sistematicamente toda a comunicação social. Quando me apetecer sair da moda, saio imediatamente. Vai-se embora e não... Claro, não tem problema nenhum. É o que tem acontecido várias vezes e pode acontecer ainda mais uma, não é? Ele disse para mim, vê o que deu essa tal de televisão. Ele se antecipou em muito nesse vislumbre da importância de uma circulação do mundo português, já não mais o mundo tradicional, mas o mundo de Portugal depois do Império. Nós todos que estamos lá no Ministério comungamos desse interesse profundo pela obra do professor e pelo significado de todas essas visões que ele tinha. E imprimimos esse interesse nas formas de trabalhar. Porque a gente tem que acreditar em alguma coisa, a gente escolhe em que acreditar. E o pensamento do professor Agostinho é uma das coisas que a gente escolheu. E, realmente, o que é fascinante é o poder, neste momento, ter um gesto de respeito e de ternura pelo Agostinho da Silva. A mim dá-me um prazer espantoso tocá-lo. Sonhar através do pensamento e pensar através do sonho. Quer dizer, ele fazia isso de uma forma muito arrojada, muito livre. Ele gostava de gente, gostava de pensamento vivo, de sentimento vivo. É um homem que soube viver a eternidade na sua passagem pela Terra. Quando alguma coisa é alguma coisa, deixa logo de ser as outras todas, e isso é uma pena. O que é preciso é ser tudo ao mesmo tempo. E lá ia Agostinho com aquela sua maneira, sua cabeça fletida, e descobrindo coisas, convertendo gentes, criando coisas. Quais são os seus projetos para o futuro? São viver. Tanto o passado como o futuro coincidem num ponto que se chama o presente e que passa logo a ser passado assim que damos por ele, não? E o futuro começa agora. Neste momento o futuro começou. O que é que o senhor pensou da morte? Não penso nada, porque nunca morri. Não tenho nada que me pronunciar sobre esse assunto. Deixa-me morrer, porque depois, se houver alguma coisa e eu puder dizer, eu comunico para você. Sou seu amigo, porque é que não é de comunicar? Não é nada. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nosso amar. Valeu a pena, tudo vale a pena, se a alma não é pequena. Valeu a pena, tudo vale a pena, se a alma não é pequena.
a dor tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu.